Ninguém acreditava que o caminhoneiro simples da BR-116 era dono de uma frota inteira. O sol rachava o asfalto da BR-116 e eu estava ali, firme no volante do meu Scania P360 verde, o motor roncando grosso no ouvido. A estrada parecia infinita, mas eu não tinha tempo para contemplar nada. Um carro pequeno, desses de passeio, vinha costurando feito doido e, de repente, sem aviso, entrou na minha frente. Mas que diabos, compadre! Segurei no freio, a carreta chacoalhou inteira, rangendo feito bicheira em fim de vida, e o coração veio na boca. A fumaça subiu, o cheiro de pneu queimado invadiu a boleia. Eu podia jurar que aquele carro ia virar sucata debaixo das minhas rodas, por um triz. Ele escapou. Eu encostei no acostamento, respirando fundo, o suor escorrendo na testa. Bati a mão no painel. Se tá doido, véi, estrada não é brincadeira, não. Dei uns segundos para acalmar o peito e então voltei para a faixa. O rádio PX chiava e a voz de um colega soou no canal. Ô Jair, vi a cena daqui de trás. O cara quase virou purê, hein? É, parceiro, hoje já comecei batendo lata de emoção. Respondi, tentando aliviar o clima. Mas lá no fundo, eu sabia. Cada curva, cada km é um teste. A estrada cobra respeito, e se você vacilar, não sobra nem lembrança. Passei pelo próximo posto sem parar. O ronco do Scania era como música, mas o silêncio da boleia batia forte. Estrada longa, sol quente, cheiro de diesel misturado com poeira. É nesses momentos que a gente sente a solidão cutucar. Só que eu sempre digo, solidão também é liberdade. Aqui, sou dono do tempo, dono do horizonte. Posso ouvir meus pensamentos sem ninguém me apressar. E mesmo assim, tem hora que o peito aperta. Saudade da família, saudade de uma casa que parece mais memória que realidade. Enquanto refletia, vi no retrovisor um caminhão antigo, uma muriçoca, se arrastando feito tartaruga. O motorista me chamou no PX. Ô caroçal, segura na direita aí que o velho bruto tá pedindo passagem. Ri sozinho. Pode vir, parceiro. Aqui o asfalto é de todo mundo. Essa é a irmandade da estrada. Às vezes você não conhece a cara, mas reconhece a voz. Todo mundo dividindo o mesmo tapetão, a mesma luta, cada um com seu barracão de zinco, cada um com sua história. Minutos depois, o sol castigando mais ainda, comecei a sentir o motor trabalhar pesado na subida da serra. Não é qualquer um que encara essa ladeira sem respeito. Reduzi a marcha, firme, ouvindo o giro subir, o caminhão vibrando no osso. Eu e o bruto éramos um só, mas foi aí que senti algo estranho. Um zumbido diferente vindo do fundo. Parei de respirar por um segundo, escutando só o ronco do motor. O medo de ser uma bicheira na frota me deu um frio na barriga. Não é hora de dar pala, véi. Segura firme, P360. Segui mais alguns metros, atento, mas o barulho sumiu. Suspirei aliviado, encostei a cabeça no banco e ri nervoso. A estrada tem dessas. Te dá susto, depois te abraça. Enquanto rodava, lembrei do que sempre digo para os novatos. Estrada é lugar de macho que respeita o asfalto. Não adianta querer ser estrelinha para ficar acordado, nem acelerar como se não tivesse amanhã. Um velho bruto aprende no couro que cada parada, cada freio pode ser a diferença entre voltar para casa ou virar lembrança numa cruz de beira de pista. E naquele dia, com sol rachando e coração disparado, eu só confirmei. Não existe viagem normal. Toda viagem é a viagem. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. Eu seguia rodando com o bruto no tapetão, o sol batendo firme no para-brisa, quando a lembrança daquela fechada do carro pequeno voltou na mente. Era como se a estrada tivesse me dado um aviso. Ô Jair, não esquece quem você é, nem o que carrega. Mas não era só carga, não.
Eu carregava um segredo que pouca gente acreditaria. Por fora, todo mundo me via como um caminhoneiro simples, mais um caroçal ralando na BR-116, vivendo de frete em frete, comendo marmita esquentada no fogão de pobre e dormindo em posto quando dava. E eu gostava que fosse assim. Melhor ser invisível, passar batido, do que ser visto como patrão por cima dos outros. O que ninguém sabia era que aquele Scania P360 verde não era só meu companheiro de estrada. Ele era também a máscara perfeita. Eu era dono de uma frota inteira, espalhada pelo Brasilzão. Caminhões novos, caminhões antigos, alguns batendo lata de vez em quando, outros rendendo filé de carga. E por que diabos eu escolhia continuar atrás do volante, com as mãos cheias de calo e o diesel impregnado na pele? Lembro de uma conversa em um posto de Itapetininga, meses atrás. Tava eu sentado no banco de concreto, tomando café preto, quando um chapa me reconheceu de vista. Ele apontou para o meu Scania e soltou: "Ô Jair, você tem um nave desse aí e ainda vive de batente?" Se fosse eu, largava a boleia e ficava só no escritório, só no ar-condicionado e no Pix caindo. Eu dei risada, mas por dentro aquilo sempre me cutucava. Eu podia sim ficar de terno, sentado numa mesa, cuidando de papelada e negociando frete pelo telefone. Mas a verdade é que aquilo nunca foi minha praia. Eu não trocava o ronco do motor por silêncio de sala nenhuma. A estrada é minha escola, minha casa, meu confessionário. Respondi pro chapa firme. Compadre, escritório não me leva a lugar nenhum. É aqui na boleia que eu sei quem eu sou. O resto é só cifra. Ele riu de volta, mas não acreditou, e foi embora achando que eu só estava bancando o filósofo. É que ninguém entende de verdade. A vida de caminhoneiro não é só rodar quilômetro. É aprender a respeitar o tempo, a saudade, o perigo. Eu já vi colega tombar caminhão cheio de areia doce porque achou que curva não cobra. Já vi nego perder família porque nunca soube voltar no tempo certo. Já vi vida acabar em 2 segundos de descuido. E tudo isso me fez pensar, se eu fosse só patrão, sem a boleia, eu teria perdido a essência de quem eu sou. Mas claro, carregar esse segredo tem seu preço. No PX, sempre que a galera fala de grana, eu desconverso. Quando alguém reclama que tá batendo lata, eu escuto quieto. E quando puxa um assunto de frota, de investimento, de como anda o mercado, eu mudo o papo pro clima, pra estrada, pro frete que deu errado. Melhor ser visto como igual, como bruto, do que ser lembrado como alguém que ficou do outro lado da cerca. Uma vez, em Feira de Santana, um colega chamado Toninho me encarou no pátio e soltou: "Ô Jair, você tem jeito de quem guarda coisa. Ninguém roda com um nave desse só por rodar. Fala a real, você não tá escondendo nada, não?" Aquilo me gelou por dentro. O coração até acelerou. Mas eu segurei o olhar, respirei fundo e respondi: "O que eu escondo é a saudade, parceiro. Saudade da família, do abraço de quem a gente ama. Isso sim, a gente não mostra fácil." Ele sorriu, meio desconfiado, e mudou de assunto. Mas por dentro eu sabia. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia descobrir. A estrada tem esse poder de abrir a gente por dentro. Enquanto eu rodava sozinho, só com o motor cantando, lembrava das vezes que pensei em largar a boleia, vender tudo, viver de investimento, cuidar da frota à distância. Mas bastava uma viagem curta, o cheiro do diesel, a curva da serra, a madrugada de farol alto, e eu desistia da ideia. Não dava para trocar a vida real pela ilusão do conforto. Mas o peso de ser 2 homens ao mesmo tempo me perseguia. Pro povo, eu era só Jair, o velho bruto, o caroçal que nunca parava de rodar. Para alguns poucos, eu era empresário, dono de frota, homem de decisão. E a cada quilômetro, parecia que essas 2 vidas iam se chocar, mais cedo ou mais tarde. Quando parei no próximo posto, em Caxias do Sul, avistei uma figura que eu ainda ia cruzar muitas vezes, Dona Lourdes. Ela, com a panela de alumínio brilhando no sol e a voz forte chamando o caminhoneiro para almoçar, parecia enxergar além do que todo mundo via. Naquele primeiro dia, ela não falou muito. Só me olhou nos olhos e disse:
Seu caminhão é bonito, mas seus olhos carregam mais peso do que ele. Aquilo ficou martelando na minha mente o resto da viagem. Como alguém que mal me conhecia podia enxergar tanto. E foi nesse ponto que percebi. Por mais que eu tentasse me esconder atrás da boleia, a estrada sempre arrumava um jeito de me colocar frente a frente com a verdade. Eu podia fugir dos colegas, mudar de assunto no PX, inventar resposta para o Toninho, mas um dia, em algum lugar do tapetão, meu segredo ia ser revelado. E quando fosse, eu teria que encarar não só os olhos deles, mas o peso de olhar para mim mesmo sem disfarce. E ali, enquanto acelerava de novo e o Scania rugia pela serra, eu senti. Essa hora estava mais perto do que eu imaginava. O calor em Caxias do Sul batia no asfalto e fazia o cheiro de óleo diesel se misturar com o de carne assando nas churrasqueiras improvisadas do posto. Eu encostei meu Scania P360 verde no pátio, com o ronco do motor ainda ecoando no peito, e desci para esticar as pernas. Caminhoneiro que vive de estrada aprende a reconhecer posto só pelo cheiro. Café forte, poeira e fumaça de caminhão parado. Foi ali que eu vi pela primeira vez Dona Lourdes. Uma senhora de cabelo preso, avental gasto, panela de alumínio reluzindo no sol. A marmita dela já vinha famosa entre os brutos, mas não era a comida que me prendeu. Foi o jeito que ela me olhou, como se atravessasse a pele e fosse direto na alma. "Vai querer marmita, motorista?" perguntou, voz firme, sem rodeio. "Vou sim, dona. O que tem hoje?" Tentei disfarçar, olhando para o cardápio rabiscado num papelão. Ela sorriu de canto. O de sempre: arroz, feijão, frango bem temperado e umas verdurinhas, porque bruto também precisa de saúde. Peguei a marmita e me afastei, mas aquele olhar dela ficou grudado em mim. Não era curiosidade, não era julgamento. Era como se ela tivesse visto algo que eu escondia até de mim mesmo. Sentei num banco de concreto, abri a marmita e o cheiro do tempero invadiu a boleia do peito. Enquanto comia, percebi que Dona Lourdes observava de longe, atendendo outros caminhoneiros. Um ou outro passava, fazia piada, pagava a marmita fiado. Ela ria, mas quando voltava os olhos para mim, ficava séria. De repente, ela atravessou o pátio e parou na minha frente. "O senhor é novo por aqui?" "Rodo bastante essa rota, mas faz tempo que não paro nesse posto." Ela cruzou os braços. "Estranho. Motorista novo sempre chega contando vantagem. O senhor só come, quieto." Engoli seco. Senti como se ela estivesse cutucando onde não devia. "Estrada já me ensinou que falar demais não leva caminhão para frente." Respondi, tentando fechar o assunto. Mas ela não deixou barato. Mas silêncio também não esconde tudo. Seus olhos carregam peso, mais peso do que o seu caminhão aguenta." Aquela frase ficou na minha cabeça, feito freio rangendo na descida de serra. Ninguém nunca tinha falado comigo daquele jeito. Depois do almoço, fui até a boleia pegar uma garrafa d'água. Quando voltei, encontrei Sérgio, um caminhoneiro que eu já tinha cruzado em outras viagens, conversando com Dona Lourdes. Ele falava alto, como sempre, o tipo de homem que gosta de ser notado. "Esse Jair aí tem alguma coisa estranha", disse Sérgio, alto o suficiente para eu ouvir. "Nunca vi motorista rodar tanto sem reclamar de frete, sem falar de bucha ou de filé. Desconfio que não vive de carga como a gente." Dona Lourdes olhou na minha direção, mas não confirmou nem negou, só deixou escapar um sorriso enigmático. Eu engoli o incômodo e resolvi não responder. Mas por dentro, a pressão crescia. A estrada já me ensinou que silêncio pode ser amigo, ou pode ser faca apontada. Mais tarde, quando o movimento acalmou, voltei até a mesa dela para pegar um café. Ela encheu o copo de plástico e colocou na minha mão, olhando fixo. "Não liga pro Sérgio, não. Esse aí vê fantasma até na sombra do retrovisor." "Tô acostumado, dona. Estrada sempre tem alguém desconfiando de alguém." Ela se aproximou, abaixando o tom de voz. "Mas me diga, motorista, por que esse silêncio todo?
Quem roda tanto tempo no tapetão costuma falar de saudade, de família, de sonhos. O senhor só observa. Senti um aperto no estômago. Pensei em dizer a verdade, que eu não era só mais um bruto, que por trás daquele Scania verde existia uma frota inteira no meu nome. Mas segurei. Cada um carrega um tipo de carga, dona. A minha não é leve, mas aprendi a rodar sem mostrar para os outros. Ela balançou a cabeça, como quem já tinha ouvido aquilo antes, e soltou. Um dia o senhor vai perceber que esconder peso só aumenta o esforço. Naquela noite, antes de dormir no banco da boleia, fiquei olhando para o céu limpo de Caxias, cheio de estrelas. A frase dela martelava: esconder peso só aumenta o esforço. Eu sabia que estava chegando perto de uma encruzilhada. Não dava para esconder quem eu era para sempre. A estrada cobra, cedo ou tarde, e agora, com Dona Lourdes me olhando daquele jeito e Sérgio começando a espalhar desconfiança, parecia que meu segredo estava ficando mais exposto do que eu gostaria. A cada viagem, a cada parada, o jogo ia ficar mais apertado, e eu tinha certeza, não era só o asfalto que eu ia ter que enfrentar. Era também o olhar de quem enxerga além da boleia. O posto já estava mais vazio. O movimento da hora do almoço tinha passado. Eu fiquei encostado no meu Scania P360 verde, limpando o para-brisa com um pano surrado, quando ouvi a voz firme de Dona Lourdes atrás de mim. Ô motorista, posso te perguntar uma coisa? Virei devagar, desconfiado. O olhar dela não era de curiosidade qualquer. Era daqueles que atravessam a gente. Pode falar, dona, respondi tentando manter a calma. Ela segurou a marmita de alumínio contra o peito, deu um passo mais perto e largou sem cerimônia. Você carrega mais do que carga nesse caminhão, não é? O pano escorregou da minha mão. Senti a garganta seca. Por um instante, pensei em inventar alguma piada, jogar a conversa fora. Mas a firmeza no olhar dela me travou. O que a senhora quer dizer com isso? Soltei, meio ríspido, só para ganhar tempo. Quero dizer que seus olhos não combinam com a vida de bruto que leva. Quem só carrega carga não traz esse peso no rosto. Tem coisa aí dentro que não tá na nota fiscal, motorista. Eu ri sem graça, tentando disfarçar. Todo caminhoneiro carrega coisa que não tá na nota, dona. É saudade, é cansaço, é a vida que ficou para trás. Mas ela não piscou. Ficou ali, me encarando como se esperasse a confissão. Voltei para o banco do caminhão, fingindo que precisava ajeitar uns papéis. Queria quebrar o clima, mas a verdade é que aquelas palavras grudaram na mente como graxa na mão. Eu tinha aprendido a vida inteira a esconder o que não precisava ser mostrado. Mas com ela parecia impossível. O rádio PX chiou, me salvando por alguns segundos. Era o Sérgio, sempre metido. Ô Jair, vamos rodar? Ou vai ficar aí namorando marmiteira? Disse, rindo alto. Dona Lourdes não reagiu. Só cruzou os braços e soltou. Baixa, mas certeira. Pode rir, pode fugir, mas segredo na estrada é igual freio frouxo. Uma hora não segura mais. Aquela frase doeu mais que qualquer fechada de carro pequeno. Eu tentei mudar de assunto, puxando conversa sobre o tempero da comida dela. Essa marmita sua é diferente, dona. Tem gosto de casa. Falei, na esperança de afastar o peso. Ela sorriu de canto, mas não mordeu a isca. Comida boa mata a fome, mas palavra certa, motorista. Palavra certa, mata, é a solidão. Fiquei em silêncio. A vontade de abrir o jogo veio forte, quase saiu. Mas eu sabia, se falasse não tinha volta. Respirei fundo, bati no painel do Scania e inventei uma desculpa. Dona Lourdes, agradeço a comida. Agora preciso cair na estrada. A serra não espera. Ela assentiu, mas antes de virar as costas, largou mais uma. A serra pode esperar. O que não espera é a verdade. E saiu, deixando aquele vazio enorme dentro da boleia. A viagem até Curitiba virou uma batalha comigo mesmo. O ronco do motor era firme, mas dentro de mim era só barulho de dúvida. Cada curva parecia me lembrar a frase dela. Você carrega mais do que carga nesse caminhão, não é?
Eu respondia mentalmente, inventava desculpas, criava histórias, mas nenhuma soava convincente nem para mim. No meio da serra, senti de novo aquele barulho estranho no fundo do bruto. Meu coração disparou. Encostei, desci, verifiquei tudo. Nada demais, só a imaginação pregando peça. Ou talvez fosse a consciência me cobrando. Cheguei no pátio de um posto em Curitiba já de noite. Estacionei, desliguei o motor e fiquei ali, sentado, olhando o reflexo do caminhão no vidro do restaurante. Aquele Scania verde brilhava como uma nave. Só eu sabia o que ele escondia. De repente escutei passos. Era Sérgio de novo. Se aproximou com aquele jeito provocador. Jair, vou te falar. Você tem cara de patrão. Tá sempre tranquilo, nunca reclama de frete, nunca fica desesperado por bucha. Que história é essa? Olhei bem para ele e por um segundo pensei em confirmar. Abrir o jogo e acabar logo com o mistério. Mas aí lembrei do olhar de Dona Lourdes. Não era Sérgio que merecia a verdade. Patrão? Eu? Dei uma gargalhada. Patrão não dorme em boleia, parceiro. Patrão não come marmita fria em banco de concreto. Ele riu, mas continuou com a cara de quem não engole. Sei não, Jair. Você ainda vai se enrolar com tanto segredo. Ele se afastou, deixando no ar a mesma ameaça que Dona Lourdes tinha deixado. A certeza de que a estrada ia me cobrar. Naquela noite, deitado na boleia, o som dos caminhões chegando e saindo não me deixou pregar os olhos. Eu sabia que a vida dupla tinha prazo. Eu podia até tentar manter o disfarce de caminhoneiro simples, mas uma hora ou outra alguém ia puxar a lona e revelar a carga escondida. E eu tinha certeza de uma coisa: quando esse dia chegasse, não ia ter curva, descida ou marcha reduzida que segurasse o baque. Voltei para Caxias poucos dias depois, carregando uma carga de filé, dessas que todo caminhoneiro gosta de pegar. O frete era bom, a viagem tinha sido tranquila, mas minha cabeça não desgrudava de uma coisa: o olhar de Dona Lourdes. Eu podia rodar 1000 quilômetros que ainda sentia aquela frase martelando. Você carrega mais do que carga nesse caminhão, não é? Quando entrei no pátio do posto, lá estava ela, firme, ajeitando as panelas. O cheiro de arroz com alho e carne fritando invadiu a boleia antes mesmo de eu desligar o motor. Desci, ajeitei o boné na cabeça e fui até a mesa. Ela me olhou como quem já sabia que eu ia aparecer. Achei que não voltava mais, motorista. Estrada tem dessas, dona. Mas quando a comida é boa, a gente sempre arruma desculpa para parar. Ela sorriu, mas não respondeu. Serviu a marmita sem me tirar os olhos. Sentei no banco de concreto, igual da outra vez, e comecei a comer. O tempero dela era forte, mas tinha um gosto diferente. Parecia mesmo que trazia lembrança de casa. E foi aí que percebi. Eu não tinha parado ali só pela comida. Os dias foram passando e a cada viagem que fazia pela região, eu dava um jeito de encostar no posto de Dona Lourdes. Às vezes comprava só um café, outras vezes almoçava. Em todas ela vinha com aquelas perguntas que me deixavam sem resposta. Sua família não sente falta? Perguntou um dia, enquanto me servia feijão fumegante. Todo mundo sente, dona, mas estrada não espera. Estrada não, motorista, mas gente espera. E dói quando não volta. Eu engoli seco. Não era só comida que ela servia. Cada frase dela parecia um cutucão na consciência. Numa dessas paradas, ela me trouxe um café sem eu pedir. Sentou ao meu lado, coisa rara de fazer com qualquer outro caminhoneiro. O pátio estava cheio, caminhões alinhados, motor roncando, mas parecia que o barulho sumia quando ela começava a falar. Jair, posso lhe falar uma coisa? Pode, dona. O senhor tem cara de homem que já venceu muito na vida, mas anda por aí como quem foge da própria vitória. Eu larguei o copo de café na mesa e fiquei olhando para o horizonte, fingindo observar os caminhões chegando. Não sabia o que responder. Quem vence e esconde é como quem carrega carga sem amarrar. Uma hora despenca, completou ela firme. Aquilo me atravessou, senti raiva e alívio ao mesmo tempo.
Raiva porque ela falava verdades que eu não queria ouvir. Alívio porque parecia que pela primeira vez alguém me enxergava de verdade. Um dia, quando encostei no posto no meio da tarde, vi Sérgio sentado perto da mesa dela. Os dois conversavam e ele gesticulava muito, rindo alto. Quando me aproximei, o sorriso dele mudou para ironia. Olha quem chegou, o homem misterioso. Disse piscando para Dona Lourdes. Esse aí tem coisa, dona. Um dia ainda arranco a verdade dele. Senti o sangue ferver. Mas antes que eu respondesse, Lourdes levantou a mão. Sérgio, cada homem carrega o que consegue, e segredo às vezes pesa mais que carga. Ele riu, se levantou e saiu, balançando a cabeça. Eu fiquei em silêncio, olhando para ela. Não precisa se preocupar, motorista, disse ela. Eu não sou de espalhar nada, mas saiba que enxergar além do que está na frente é dom. Eu queria perguntar o que exatamente ela via em mim, mas a coragem me faltou. Com o tempo, nossas conversas foram ficando mais naturais. Eu falava de viagens, de histórias da estrada, de colegas que já tinham ficado pelo caminho. Ela ouvia tudo em silêncio, sem interromper. Só às vezes largava uma frase curta, daquelas que viravam pensamento para a semana inteira. Uma vez, quando contei sobre uma viagem que fiz, batendo lata de São Paulo até Porto Alegre, ela comentou: estranho um homem como o senhor rodar vazio. Parece que está sempre carregando mais do que mostra. Eu ri, tentando disfarçar o incômodo. Carregar a gente carrega, dona. Só que nem sempre é coisa que se vê. Ela assentiu e deixou o silêncio falar. Quanto mais eu parava ali, mais o posto de Caxias deixava de ser só um ponto de descanso. Começava a parecer destino. O Scania ficava estacionado, brilhando no sol, e eu ficava no banco de concreto, escutando as palavras de uma mulher que parecia saber de mim mais do que eu mesmo. Mas, ao mesmo tempo, cada parada aumentava o risco. Sérgio continuava de olho, espalhando suas desconfianças pelos outros motoristas. E eu sabia que, se a língua dele resolvesse correr solta, o que eu mais temia podia vir à tona. E, no fundo, a verdade é que eu já não tinha medo só de Sérgio. Tinha medo de mim mesmo, de um dia olhar nos olhos de Dona Lourdes e não conseguir mais esconder nada. E foi nesse ponto que percebi. Não era apenas amizade que se formava ali. Era algo mais profundo, algo que podia mudar o rumo de tudo. O pátio do posto em Caxias fervia naquele fim de tarde. Caminhão entrando e saindo, cheiro de óleo queimado misturado com fumaça de churrasco improvisado, rádio PX chiando sem parar. Os brutos estavam todos encostados, alguns ajeitando lona, outros trocando ideia em roda de banco. Era o tipo de cena que só quem vive estrada entende. Cada caminhoneiro com sua história, cada viagem virando assunto de mesa. Eu estava ali, sentado com uma garrafa de café preto na mão, ouvindo mais do que falando. Gosto de silêncio, gosto de observar. Mas o silêncio, às vezes, chama mais atenção do que 1000 palavras. Foi aí que o Sérgio chegou. Cara falante, sempre com aquele ar de quem sabe mais do que todo mundo. Encostou perto da roda, cumprimentou os outros e logo de cara me mirou de longe. O sorriso dele não era de amizade, era de provocação. E aí, Jair, rodando muito? Perguntou, alto o suficiente para todos ouvirem. E o que dá para rodar, né? Estrada não para. Respondi seco, sem levantar muito o tom. Ele riu, mexendo no cigarro. Estranho. Nunca vi você reclamar de frete, nem de bucha. Parece até que roda só por esporte. A roda ficou em silêncio por um instante. Alguns riram sem graça, outros baixaram os olhos. Eu encarei o chão, tentando não cair na armadilha dele. Cada um encara a estrada de um jeito, Sérgio. Eu encaro rodando, respondi. Mas a semente da dúvida ele já tinha plantado. Enquanto a roda seguia com conversa sobre pneus, pedágios e fretes ruins, Sérgio continuava com aquelas indiretas. Eu mesmo peguei carga de areia doce semana passada. Filé, mas mal pago. Vida de caminhoneiro é isso, ralar. Agora tem uns que parecem que estão acima disso, né?
Os olhares se voltaram para mim de novo. Eu respirei fundo, forcei um sorriso e mudei o assunto. Falando em pedágio, vocês viram o aumento lá perto de Vacaria? Roubo descarado. A roda retomou a conversa, mas o clima já não era o mesmo. Sérgio tinha conseguido o que queria: jogar sombra em cima de mim. Mais tarde, quando os caminhoneiros foram dispersando, eu fiquei sozinho no banco. Foi então que ouvi passos atrás. Era ele. Sérgio encostou no meu Scania verde, passou a mão no capô e falou baixo, quase sussurrando: "Bonito caminhão, Jair. Não é qualquer um que roda com uma nave dessas, não. Trabalhando direito, a gente consegue." Respondi firme, mas sem olhar para ele. Ele soltou uma risada curta. "Ah, sei. Trabalhar? Só que eu conheço a estrada, parceiro. Esse seu jeitão calado não engana. Alguma coisa você está escondendo." O coração acelerou. Não era medo dele descobrir. Era medo do barulho que a língua dele podia fazer. "Cada um tem seu jeito, Sérgio. Eu só quero rodar em paz", falei, tentando encerrar. Mas ele se inclinou mais perto com aquele sorriso torto. "Um dia, Jair, um dia eu vou arrancar sua verdade." E saiu, deixando o peso da ameaça pairando no ar. Naquela noite, sentei na boleia com o motor desligado, só ouvindo o vento passando pelo pátio. A frase dele rodava na minha cabeça. Ele não tinha prova nenhuma, mas caminhoneiro é bicho que adora a história. Basta uma suspeita para virar verdade em mesa de posto. Foi aí que a porta bateu. Me assustei. Era Dona Lourdes com uma sacola de pão e café quente. "Você não devia deixar esse Sérgio te tirar a calma, motorista", disse, colocando a sacola no painel. "Ele fala demais, dona. Mas quando a língua corre solta, pode causar estrago." Ela me encarou, firme, como sempre. Estrago maior é viver com medo de ser descoberto. Fiquei sem resposta. Olhei para o café, depois para a estrada. O silêncio dela era mais pesado do que qualquer sermão. Nos dias seguintes, a história correu. Eu chegava nos postos e sentia os olhares diferentes. Uns de respeito, outros de desconfiança. Sérgio estava espalhando seu veneno e eu percebia o clima mudando. Um colega, o Toninho, me chamou num canto. "Ô Jair, estão dizendo que você não vive só de estrada, que tem mais coisa aí. É verdade?" Olhei bem para ele, tentando manter a calma. "O povo fala de tudo na estrada, Toninho. Se fosse acreditar em cada história, a gente não rodava mais." Ele riu, mas a desconfiança continuou no olhar. Foi nesse momento que entendi. Não dava mais para segurar só no silêncio. O buraco ia ficando mais fundo a cada parada. Naquela noite, deitado no banco da boleia, o ronco dos caminhões ao redor não me deixava dormir. Eu sabia que Sérgio não ia parar até arrancar alguma coisa. E pior, eu sabia que Dona Lourdes tinha razão. O segredo já não cabia só em mim. A estrada me ensinou que curva fechada se enfrenta reduzindo marcha. E talvez tivesse chegado a hora de reduzir antes que o caminhão tombasse. Mas será que eu estava pronto para isso? Encostei o bruto num posto vazio na beira da BR, o sol já começava a cair e a luz alaranjada batia no painel do Scania P360 verde. Desliguei o motor, mas a cabeça continuava roncando mais alto que qualquer turbina. O silêncio da boleia não me trazia descanso, trazia cobrança. Fiquei olhando para o retrovisor, vendo meu próprio rosto refletido ali. Cansado, barba por fazer, marcas que a estrada grava sem pedir permissão. E eu pensei, por que diabos eu ainda escondia a verdade? Eu podia muito bem dizer para todo mundo que era dono de frota. Que além desse P360 verde, tinha mais caminhões espalhados pelo Brasilzão. Que não dependia só de um frete, de uma bucha ou de um filé. Mas aí vinha o medo. Não medo de perder respeito, medo de perder a irmandade. Porque na estrada, patrão é patrão, caminhoneiro é caminhoneiro, não se mistura. E eu sempre quis ser visto como igual, como mais um velho bruto ralando no tapetão, dividindo café, dividindo marmita, dividindo saudade. Uma lembrança bateu forte. Anos atrás, quando comprei meu segundo caminhão, um colega da estrada, o Cássio, me perguntou: "E aí, Jair,
Agora vai virar patrão? Na hora eu respondi sem pensar: patrão nada, compadre. Caminhão para mim é só mais um bruto rodando. Mas a reação dele me marcou. Foi um sorriso meio torto, meio distante, como quem diz: então já não é mais um de nós. E aquilo doeu mais que qualquer acidente, mais que qualquer noite sem dormir. Desde então, decidi calar. Deixar a estrada me enxergar como simples. Melhor ser chamado de bruto do que ser visto como alguém de cima. Só que guardar segredo é como rodar com freio de mão puxado. Você segue em frente, mas o caminhão nunca rende de verdade. Cada vez que Sérgio abria a boca, cada vez que Dona Lourdes me olhava daquele jeito, eu sentia o peso aumentar. Era como se eu estivesse levando uma carga invisível, daquelas que não se coloca na nota fiscal, mas que consome mais do que qualquer tonelada de cimento. E aí vinha o medo do julgamento. Porque eu sabia o que os colegas iam dizer. Olha lá o Jair, fazendo de conta que é caminhoneiro, mas na verdade é patrão. Quem tem frota não sabe o que é dormir em acostamento, não sabe o que é bater lata vazio. Só que eu sabia. Eu vivi cada pedaço disso. O problema é que ninguém ia acreditar. Enquanto o céu escurecia, puxei o rádio PX para ouvir alguma voz amiga. O chiado veio primeiro, depois uma conversa qualquer sobre pedágio e carga de palito doce. Mas nem isso me distraiu. Minha mente estava firme naquele buraco. Peguei a caneca de alumínio, dei um gole de café frio e pensei em Dona Lourdes. Na forma como ela dizia pouco, mas cada palavra pesava mais que caminhão carregado. Aquilo mexia comigo porque, no fundo, ela não me julgava. Ela só queria que eu fosse verdadeiro comigo mesmo. Mas como ser verdadeiro se o preço era virar alvo de inveja, fofoca e rancor? A estrada é justa, mas o coração do homem nem sempre é. De repente, lembrei da voz do meu pai, lá atrás, quando ainda rodava comigo num velho toco muriçoca. Jair nunca esquece, estrada é lugar de humildade. Quem se acha melhor que os outros perde o respeito. E talvez fosse isso que me paralisava, medo de perder o respeito que levei anos para construir. Porque dinheiro compra caminhão, compra frota, mas não compra olhar de confiança no posto, não compra colega dividindo cigarro no acostamento. Eu não queria ser o Jair, o patrão. Queria continuar sendo o Jair, o caminhoneiro que segura o volante firme, que encara a serra pesada, que chega no destino com o baú cheio de história. Mas naquele silêncio da boleia, eu também sabia de uma coisa. Quanto mais eu escondia, mais perto eu chegava de ser desmascarado. Sérgio já farejava como cão atrás de rastro. E se um dia ele resolvesse cavar fundo, a verdade ia sair de um jeito ou de outro. E talvez não fosse ele, talvez fosse eu mesmo, cansado de segurar tanto. Talvez fosse Dona Lourdes, que parecia ter o dom de arrancar segredos com um olhar só. Fechei os olhos e ouvi o barulho distante de outro caminhão passando na pista. O ronco do motor ecoou forte e me lembrou que a estrada não espera. Eu tinha que escolher, seguir escondendo ou abrir o jogo e encarar as consequências. E o pior é que eu ainda não sabia qual das duas era mais pesada. No fundo, a pergunta que não calava era simples. Será que eles ainda me veriam como irmão de estrada depois da verdade? Ou será que eu viraria só mais um patrão mascarado? Ali, sentado no banco da boleia, com o coração pesado, eu percebi que esse segredo já não era só meu. Era da estrada também. E uma hora ou outra, a estrada cobra. Sempre cobra. O sol de fim de tarde batia direto no pátio do posto em Lages. E o calor subia do asfalto como fumaça invisível. Caminhão alinhado de todo tipo, de muriçoca, a nave nova em folha. Eu estava sentado na sombra do meu Scania P360 verde, tomando um gole de café preto, que já tinha passado do ponto, quando ouvi a voz de Sérgio se espalhando pelo ar. Ô, rapaziada, vocês já repararam no Jair? Disse ele, com aquele tom de quem quer mais plateia do que resposta. Olhei de canto, fingindo que não era comigo.
Mas o homem falava alto de propósito, queria cutucar. Esse aí nunca reclama de frete ruim, nunca pega bucha, nunca fica batendo lata. Estranho, né? Parece até que não depende da estrada igual a gente. Alguns deram risada, outros só balançaram a cabeça. Mas eu senti os olhos vindo na minha direção. Eita, Sérgio, larga de inventar, retrucou Toninho, tentando aliviar. Cada caminhoneiro tem seu jeito. Jeito, nada, Sérgio insistiu. Isso aí é segredo, e dos grandes. Meu peito apertou. A cada palavra dele, parecia que o peso dentro de mim aumentava. Levantei devagar, caminhando até a roda onde os colegas estavam. Olhei bem para Sérgio, tentando manter a calma. Você fala demais, Sérgio. Estrada não é lugar para fofoca, não. Ele riu, acendendo o cigarro. Não é fofoca, Jair. É só observação. Ninguém roda com um caminhão desses aí, sempre com carga filé, e continua pagando de simples. Os outros ficaram em silêncio. A tensão era tão grossa que dava para cortar com a unha. O que você está insinuando? Perguntei, firme. Ele soltou a fumaça devagar, olhando nos meus olhos. Só tô dizendo que você não é só mais um de nós. Pode enganar os outros, mas a estrada não se engana. Aquela frase caiu pesada, como um freio travado em descida de serra. Respirei fundo, tentei mudar de assunto. A estrada cobra de todo mundo, Sérgio. Quem roda sabe. Eu tô aqui igual vocês, sentindo o mesmo sol, a mesma poeira, a mesma saudade, mas ele não largou. Igual? Repetiu rindo. Você nunca tá vazio, Jair. Nunca vejo você de leve, sempre rodando bonito, sempre no filé. Tá pensando que ninguém nota? Toninho entrou de novo. Deixa de bobagem, Sérgio. O homem só tem sorte de pegar frete bom. Mas Sérgio deu um passo para frente, me encarando. Sorte? Sorte é uma vez, duas, mas sempre. Isso tem outro nome. O silêncio pesou de novo. Eu podia sentir cada olhar em cima de mim, esperando uma reação. Naquele momento, uma lembrança voltou forte. Eu ainda jovem, rodando com meu primeiro caminhão, uma muriçoca cansada, sempre quebrando. Eu sabia o que era ralar, o que era pegar estrada com medo do motor morrer no meio da serra. Eu tinha vivido cada pedaço daquela vida. Só que agora, com o Scania verde brilhando no sol, era difícil convencer os outros disso. E Sérgio sabia usar isso contra mim. Fala aí, Jair, ele provocou. Por que você nunca fica sem carga? Por que nunca reclama de pedágio, de posto ruim, de estrada esburacada? Todo caminhoneiro reclama. Você não. Olhei fixo para ele. Porque reclamar não enche tanque, Sérgio. Eu aprendi a rodar em silêncio. Ele riu alto, balançando a cabeça. Silêncio ou disfarce. Dona Lourdes apareceu nesse instante, trazendo uma bandeja de marmitas. A roda se abriu, alguns foram logo buscar a dela, mas ela me viu de longe. O olhar dela dizia mais que qualquer palavra. Ela sabia que Sérgio estava me cercando. Ela se aproximou, entregou uma marmita na minha mão e falou baixo, só para eu ouvir. Não deixe ele tirar sua calma, motorista. Quem fala demais se perde sozinho. Assenti, mas por dentro eu sabia. Sérgio não ia parar. Ele tinha farejado algo e não ia soltar até arrancar. Mais tarde, quando os caminhões já começavam a se dispersar, ele voltou a me provocar, agora sozinho, perto do meu bruto. Jair, vou ser direto. Você não é só mais um caminhoneiro. Posso não saber o que é, mas sei que tem coisa aí. Olhei bem para ele, sentindo o sangue ferver. Por pouco não falei tudo ali, não joguei a verdade na cara dele. Mas me segurei. Sérgio, você devia cuidar da sua vida. Estrada já é perigosa demais para a gente perder tempo com invenção. Ele deu um sorriso torto. A verdade, Jair, a verdade sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde. Virou as costas e foi embora, deixando aquela frase ecoando dentro de mim. Deitei na boleia naquela noite sem sono. A estrada estava cada vez mais estreita. Sérgio pressionando de um lado, Dona Lourdes me olhando de outro. O segredo já não era só um fardo, estava virando uma bomba prestes a explodir. E eu sabia, o dia da revelação estava chegando.
e quando chegasse, não ia ter marcha reduzida que segurasse. Na manhã seguinte, o posto ainda acordava devagar. O cheiro de pão fresco se misturava ao de diesel e café coado na hora. Eu estava encostado na boleia do meu Scania PTZ 160 verde, tentando esquecer a provocação de Sérgio na noite anterior, quando vi Dona Lourdes arrumando as panelas na mesa dela. Ela me notou de longe e veio se aproximando com aquele jeito calmo, mas firme. Segurava um bule de café como se fosse só mais uma gentileza, mas eu sabia. Quando ela vinha assim, não era só café que entregava. "Dormiu mal, motorista?" perguntou, servindo a caneca antes que eu respondesse. "Estrada sempre rouba um pedaço do sono, dona", falei, tentando desviar. Ela puxou o banco de concreto, sentou ao meu lado e olhou direto nos meus olhos. "Não é a estrada que está te tirando o sono, é o peso que você insiste em carregar calado." O silêncio caiu pesado. Eu senti o coração bater mais forte, como se ela tivesse acertado em cheio, sem precisar de prova nenhuma. O rádio PX chiava ao fundo, com outros caminhoneiros falando de carga de palito doce e pedágio caro. Mas ali, naquele canto, parecia que só existia nós dois. "Sérgio fala demais, Lourdes." Soltei, tentando justificar. "Mas ele não sabe nada." "Eu sei que ele fala demais", respondeu ela tranquila. "Mas também sei que você esconde demais." Segurei a caneca com força. Eu podia inventar uma desculpa, mudar de assunto, rir da situação, mas o jeito dela era diferente. Não era provocação, era como se fosse uma tentativa de entender, não de expor. "Sabe o que eu vejo em você, motorista?" continuou. "Vejo um homem que podia estar em outro lugar, mas escolhe estar aqui. E ninguém escolhe estrada por acaso." Eu respirei fundo, sem coragem de encarar. De repente, Sérgio apareceu no pátio, conversando alto com outros caminhoneiros. Lançava olhares rápidos na minha direção, como quem espera um deslize. Lourdes acompanhou com os olhos e depois voltou para mim. "Não dê espaço para ele, Jair. Esse tipo de homem vive de apontar o dedo para os outros. Mas você me parece viver fugindo do próprio reflexo." As palavras dela me atravessaram. Era como se tivesse arrancado a lona e mostrado a carga que eu tanto tentava esconder. "Não é fácil, dona", murmurei. "A estrada cobra, mas o olhar dos colegas cobra mais ainda." Ela colocou a mão sobre a minha por um instante, gesto simples, mas que me desmontou. "O respeito verdadeiro, motorista, não vem do que você esconde, mas do que você encara." Naquela hora, uma lembrança me pegou de surpresa. A primeira vez que sentei no banco de um caminhão novo, comprado com o suor de anos rodando. Lembro do orgulho, da sensação de vitória. Mas também lembro do medo que bateu logo depois. "E agora, será que ainda vão me ver como igual?" E era esse medo que me fazia calar até hoje. Olhei para Lourdes e soltei quase num desabafo. "Eu só quero rodar como todo mundo, dona. Quero dividir café, dividir estrada, sem que ninguém me olhe diferente." Ela não piscou. "Mas você já não é como todo mundo, Jair. O que te diferencia não é o que tem, mas o que você faz com isso. E até agora, o que vejo é um homem tentando provar que ainda é simples, quando já provou muito mais do que isso." O barulho de um caminhão arrancando perto quebrou o silêncio. O motor roncou alto, levantando poeira no pátio. Alguns caminhoneiros riam, outros discutiam sobre carga, mas eu fiquei preso naquela frase. Lourdes se levantou devagar, ajeitou o avental e disse antes de ir embora: "Não é Sérgio que precisa ouvir sua verdade. É você mesmo." Fiquei ali, sozinho, olhando a fumaça sumir no ar. O respeito dela não era de quem acreditava em histórias inventadas. Era respeito por ver além da boleia, além do caminhão, e isso me abalava mais do que qualquer acusação de Sérgio. Mais tarde, quando saí de novo para rodar, percebi que algo tinha mudado dentro de mim. Não era mais só o medo do julgamento. Era também a certeza de que eu já não podia continuar escondendo para sempre. A estrada, assim como Dona Lourdes, sempre arruma um jeito de revelar a carga que a gente tenta manter fora de vista.
e eu sabia que o próximo trecho ia ser ainda mais pesado. O motor do Scania P360 verde roncava firme na serra, mas por dentro eu estava em silêncio. Não era o tipo de silêncio que dá paz, era o silêncio pesado, cheio de perguntas sem resposta. Cada curva que eu vencia parecia trazer de volta o olhar de Dona Lourdes, firme, cortante, e a risada debochada de Sérgio, sempre pronto para cutucar. Eu já não sabia o que pesava mais, o segredo que eu guardava ou a pressão de esconder ele a cada parada. A boleia, que sempre foi meu refúgio, agora parecia estreita demais para tanto pensamento. No retrovisor, vi outro caminhão subindo devagar. Uma muriçoca gemendo contra a ladeira. Aquele ronco cansado me lembrou de quando eu também rodava assim, sem garantia nenhuma de chegar no destino. Eu já tinha estado do outro lado. Eu sabia o que era ralar com as próprias mãos, mas quem olhasse para mim hoje, com esse bruto verde reluzindo, nunca ia acreditar. E talvez esse fosse o maior medo, que a estrada deixasse de me enxergar como um dos seus. Na próxima parada, encostei num posto perto de Vacaria. Desci, estiquei as pernas e vi Sérgio conversando com 2 motoristas, falando alto de propósito. Quando bati o olho, percebi. O assunto era eu. Tô dizendo, esse Jair aí tem coisa. Caminhoneiro normal não vive de filé. Nunca vi. Ele dizia gesticulando. Os 2 homens me olharam rápido, depois desviaram. Eu respirei fundo, peguei o rádio PX e subi de novo para o caminhão. Melhor silêncio do que confusão. Mas o silêncio não durava. Era como se todo olhar que eu recebia no pátio carregasse dúvida. E no fundo, eu não tinha como culpar ninguém. Se eu estivesse no lugar deles, talvez também desconfiasse. Mais tarde, Dona Lourdes apareceu na janela da boleia, trazendo um pedaço de bolo enrolado no guardanapo. Motorista precisa se alimentar direito, disse entregando o pacote. Valeu, dona, a senhora sempre salva. Ela não foi embora logo. Ficou parada ali, olhando para dentro do caminhão, como se quisesse encontrar alguma pista. Esse silêncio, Jair, não é o silêncio da estrada, é outro. O senhor tem que decidir até quando vai carregar isso sozinho. Olhei para frente, tentando não encarar. A senhora fala como se fosse fácil. Nunca é. Mas esconder não faz ficar mais leve. E saiu, deixando o bolo na minha mão e um peso maior no peito. Quando a noite caiu, o posto ficou mais quieto. Só alguns motores ligados, o ronco de caminhão refrigerado e o som de grilos ao fundo. Eu fiquei deitado na boleia, mas o sono não vinha. Fechava os olhos e via 2 imagens. Sérgio rindo, me apontando na frente dos outros, e Dona Lourdes olhando como quem já sabe a resposta. Era inevitável. O confronto estava chegando. Eu podia tentar esconder mais um pouco, mas a cada dia a lona rasgava mais. Levantei, fui até o pátio e acendi um cigarro, coisa que raramente fazia. O vento frio da serra cortava o rosto. Foi então que Toninho apareceu, caminhando devagar como quem não queria nada. Jair, posso te falar reto? Fala, parceiro. Você é gente boa, mas esse papo de Sérgio tá pegando. O povo já comenta que você não é só caminhoneiro. Meu coração disparou. E você, Toninho, o que acha? Ele deu de ombros. Eu acho que cada um sabe da própria vida, mas a estrada é língua solta. Se você não falar, outro fala por você, e aí, amigo, perde o controle da história. As palavras dele foram como freio queimado em descida, um aviso sério. Voltei para a boleia com o peito em chamas. Talvez Toninho tivesse razão. Talvez eu tivesse que falar antes que Sérgio falasse por mim. Mas como? Como abrir a boca sem perder tudo o que construí na estrada? Olhei para o painel do Scania, passei a mão no volante. Aquele caminhão era meu companheiro, meu disfarce, meu escudo. Mas até o mais forte dos escudos tem rachadura. E eu sabia que a próxima viagem não ia ser só de carga, ia ser de verdade. O motor ligou de novo e eu encarei a estrada escura à frente. No silêncio da madrugada, percebi que estava diante de uma encruzilhada.
Ou eu continuava escondendo e deixava Sérgio dominar a narrativa, ou eu abria o jogo e encarava o julgamento. Não tinha mais meio termo. A estrada sempre cobra pedágio. E o meu estava chegando. O sol rachava a BR-116 como se quisesse derreter o asfalto. O horizonte tremia com o calor, e cada quilômetro parecia mais pesado que o anterior. O Scania P360 verde rugia forte, mas dentro da boleia quem vibrava era meu coração, acelerado sem motivo aparente. A viagem até Curitiba tinha começado cedo e eu já sentia que aquele dia não ia ser só mais um trecho de estrada. O rádio PX não parava de chiar. Vozes conhecidas, colegas comentando sobre pedágio caro, carga de areia doce, polícia rodoviária na frente, mas de repente ouvi a voz que eu mais queria evitar. Sérgio! E aí, rapaziada, alguém viu o Jair por aí? Esse homem nunca tá vazio, hein? Sempre rodando no filé. Tá estranho, não acham? A fala dele caiu como uma bomba no ar. Eu desliguei o PX, o barulho me incomodava mais do que o ronco do motor. Mas o estrago já estava feito. Cada vez que ele falava, a estrada se enchia de olhos curiosos, todos esperando ver o que eu escondia. Segui firme, segurando no volante como quem segura um segredo prestes a escapar. A descida da serra veio logo adiante, cheia de curvas fechadas e calor subindo das pedras. Reduzi a marcha, deixei o freio motor cantar alto. O Scania respondia bem, mas minha mente não estava na pista. Cada curva me lembrava da conversa com Dona Lourdes, das provocações de Sérgio, das dúvidas de Toninho. Era como se cada um deles fosse uma sombra no retrovisor, me seguindo sem descanso. Você carrega mais do que carga nesse caminhão, não é? A voz de Lourdes ecoava dentro da cabeça. Engoli seco. Se ela tivesse ali, talvez eu tivesse confessado tudo, mas no silêncio quente da boleia, a única companhia era a verdade que eu tentava empurrar ladeira abaixo. No meio da serra, um carro pequeno tentou me ultrapassar por fora, sem espaço. Apertei os dentes, segurei firme, buzinei forte. O motorista voltou no susto, quase raspando na lateral. O coração disparou. "Se tá doido, moleque!" Gritei sozinho, enquanto o suor escorria pela testa. O susto me trouxe de volta para o momento. A estrada não perdoa a distração. Mas eu sabia. Aquele desvio quase custou caro porque minha mente estava em outro lugar. O perigo de fora se misturava com o de dentro. Se eu não me acertasse logo, a estrada ia cobrar o preço. Horas depois, encostei num posto de beira de estrada. O sol já estava alto, o ar quente e seco, cheiro de poeira misturado com diesel queimado. Desci para encher o tanque quando ouvi de novo a risada de Sérgio. Ele estava encostado no caminhão dele, rodeado por 2 motoristas que riam junto. Assim que me viu, levantou a voz. "Olha só quem chegou! O homem que nunca reclama, nunca roda vazio e nunca sofre na estrada. Até parece que vive de outro jeito, né, rapaziada?" O riso dele cortou o ar. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Peguei a mangueira de diesel e comecei a abastecer, sem olhar para ele. Mas ele não parou. "Fala para nós, Jair. Qual é o segredo? Não é só sorte, não. Caminhoneiro de verdade sabe que estrada não dá mole." Os outros olharam para mim, esperando resposta. "Estrada não dá mole para ninguém, Sérgio. Eu só faço o meu trabalho." Respondi firme, mas sem levantar a voz. Ele deu uma gargalhada debochada. "Trabalho? Sei. Um dia a verdade aparece." E saiu andando, deixando o veneno no ar. Voltei para a boleia com a cabeça fervendo. Liguei o motor, fechei os olhos por um instante e senti o ronco vibrar no peito. Era o único som que me acalmava. Mas até isso já não era suficiente. Eu sabia que a paciência da estrada tem limite. O confronto não era mais questão de se, mas de quando. E cada provocação de Sérgio encurtava esse prazo. Olhei para o retrovisor, vi meu próprio rosto suado, cansado. Eu já não parecia só um caminhoneiro. Eu parecia um homem prestes a explodir. E quando explodisse, não ia ser só eu que ia sentir o impacto. A estrada recomeçou.
Sol batendo forte no vidro, motor cantando grosso na BR-116. Mas dentro de mim, o clima era de tempestade. A decisão já não podia ser adiada. Ou eu seguia escondendo e deixava Sérgio me engolir no veneno das palavras. Ou eu encarava tudo de frente. E naquele dia quente, no meio da pista que não acaba nunca, eu percebi. A hora estava chegando. A estrada ia me colocar cara a cara com a verdade. O sol queimava no meio da BR-116 quando vi pelo retrovisor a sombra do caminhão de Sérgio se aproximando. Ele vinha colado, acelerando mais do que devia, como quem queria me forçar a abrir passagem. Fiz sinal de luz, mas ele não arredou. Pelo contrário, jogou o bruto para o lado e emparelhou com meu Scania P360 verde. O barulho dos motores ecoava forte e o vento batia na lataria como se fosse estourar tudo. Sérgio se inclinou no volante e gritou pela janela. "E aí, patrãozinho disfarçado, vai continuar enganando todo mundo?" Antes que eu respondesse, ele puxou o caminhão de volta para minha faixa, fechando a frente de repente. Tive que jogar o pé no freio, o Scania derrapou e senti o coração quase pular pela boca. O cheiro de borracha queimada invadiu a boleia. "Desgraçado!" gritei, segurando firme no volante para não tombar na ribanceira. Outros caminhoneiros que vinham atrás buzinavam sem parar, vendo a cena se formar como um desastre anunciado. Consegui controlar o bruto e jogar pro acostamento. Parei com as mãos tremendo, o motor ainda vibrando pesado. Sérgio também encostou logo à frente. O silêncio da estrada foi quebrado pelo som de freios chiando de outros caminhões que diminuíram para assistir. Desci da boleia sentindo o calor do asfalto subir no rosto. Sérgio já vinha vindo na minha direção, sorriso torto no rosto, cigarro pendurado no canto da boca. "Tá vendo, Jair? A estrada não aceita máscara. Mais cedo ou mais tarde, a lona rasga. Você quase me jogou para fora, seu louco." Gritei, a voz mais alta do que eu queria. "Quer matar alguém para provar seu ponto?" Ele abriu os braços, teatral. "Não preciso matar ninguém. Só quero que todo mundo veja que você não é o que finge ser." Os outros motoristas começaram a se aproximar, formando uma roda silenciosa em volta. O clima estava tenso, cada olhar era uma fagulha pronta para explodir. "Fala, Jair!" Sérgio provocou, a voz ecoando forte. "De onde vem esse caminhão sempre carregado? De onde vem esse sorriso de quem nunca pega bucha? Você não é só mais um caminhoneiro, não." Os olhares me pesavam mais que tonelada de cimento. O peito ardia e a vontade de contar tudo vinha como descarga de freio estourado. Mas respirei fundo, tentando manter o controle. "Eu tô na estrada como qualquer um aqui. Não é você que vai dizer quem eu sou." Ele riu, balançando a cabeça. "Então prova. Mostra pra gente que você é só mais um. Ou admite logo que tá brincando de ser caminhoneiro enquanto a frota roda sozinha." O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Eu vi nos olhos dos colegas a dúvida. Não era mais só provocação, era um desafio em público. Um caminhoneiro mais velho, conhecido como Bigode, tentou apaziguar. "Deixa o homem em paz, Sérgio. Estrada não é tribunal." Mas Sérgio não recuou. "Tribunal nada, isso aqui é irmandade, e na irmandade não tem espaço para disfarce." As palavras dele cortaram como lâmina. E eu senti, não tinha mais como fugir. O segredo que carregava já não era só meu. Era como uma carga prestes a tombar no meio da pista. Olhei para o meu Scania, verde reluzindo no sol, e depois encarei cada rosto em volta. O suor escorria não só do calor, mas da pressão. "Vocês querem saber a verdade?" Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Sérgio abriu um sorriso de vitória, como quem dizia, até que enfim. Mas antes de eu abrir a boca, ouvi o chiado do rádio PX de um dos caminhões. Uma voz anônima ecoou. "Jair, segura a onda. A estrada mostra quem é quem. Não precisa provar nada." A roda se virou para o barulho. Aquilo me deu segundos de respiro. Eu respirei fundo, mas ainda não soltei a verdade. Não ali, não daquele jeito. "Um dia vocês vão entender." Foi o que consegui dizer antes de subir de volta para a boleia. Fechei a porta,
Liguei o motor e senti o ronco me devolver um pouco de coragem. Mas por dentro, eu sabia. A lona já estava rasgada. Enquanto puxava para a pista de novo, vi pelo retrovisor os colegas ainda reunidos, Sérgio gesticulando e a estrada me chamando adiante. Não dava mais para empurrar. O confronto tinha começado e agora era questão de tempo até a verdade explodir de vez. O pátio do posto em Curitiba fervia com o calor da tarde. Caminhões alinhados, fumaça de diesel no ar e caminhoneiro espalhado em roda, conversando alto. Eu encostei meu Scania P360 verde e tentei passar despercebido, mas já sentia no ar que alguma coisa ia estourar. O silêncio dos olhares pesava mais que o ronco dos motores. Foi aí que Sérgio se levantou de onde estava e veio direto na minha direção. O sorriso dele era provocação pura e a voz ecoou alta o bastante para todo mundo ouvir. "Tá na hora de acabar com esse teatro, Jair!" gritou abrindo os braços. "Esse homem aqui que vocês veem rodando como se fosse só mais um de nós, não é nada disso. Ele é dono de frota." O silêncio foi imediato. As conversas morreram, as garrafas de café pararam no meio do caminho. Só se ouvia o chiado de uma geladeira deitada estacionada ao fundo. Todos os olhares vieram em cima de mim. Senti o coração disparar, mas pela primeira vez não tentei correr. O segredo já estava exposto. A lona tinha rasgado de vez. Respirei fundo, subi 2 passos na direção da roda e falei firme. É verdade, um burburinho começou, cochichos entre os motoristas, caras de surpresa e até de indignação. Sérgio abriu um sorriso de vitória, como se tivesse ganhado uma guerra, mas eu continuei. É verdade que eu sou dono de frota, tenho caminhão rodando por esse Brasil inteiro, mas sabem o que mais é verdade? Olhei um por um. Eu escolho estar aqui, atrás desse volante. Eu escolho viver na boleia, sentir o cheiro do diesel, enfrentar serra pesada, comer marmita fria e dormir em banco de concreto. Os olhares mudaram de surpresa para confusão. Alguns franziram a testa, outros cruzaram os braços. Sérgio, claro, não perdeu tempo. "Isso é papo furado, Jair. Quem tem frota não sabe o que é ralar. Quem tem frota não sabe o que é bater lata sem frete." Eu encarei ele de frente. "Eu sei, Sérgio. Eu vivi cada pedaço disso. Eu comecei com uma muriçoca velha, quebrando a cada viagem. Já dormi em acostamento, já passei fome na estrada, já chorei de raiva quando perdi carga e fiquei na mão." A voz falhou um pouco, mas não baixei o tom. E é por isso que, mesmo tendo frota, eu não deixo a estrada. Porque é aqui que eu sei quem eu sou. Um caminhoneiro mais novo, encostado no para-choque de um truck, levantou a voz. "Mas por que esconder, Jair? Por que não falar logo?" Olhei para ele e depois para o chão. Porque eu não queria ser visto como patrão, não queria perder o respeito de vocês, queria continuar sendo só mais um bruto ralando no tapetão. O silêncio voltou, pesado. Mas dessa vez não era só julgamento. Tinha também curiosidade, até um pouco de respeito. Sérgio, irritado com o rumo da conversa, forçou mais uma provocação. "Então quer dizer que é humildade agora? Patrão humilde? Isso não existe." Dessa vez, antes que eu respondesse, foi Toninho quem se meteu. "Existe sim, Sérgio. Quem rala não esquece de onde veio, e eu acredito no Jair." Outros murmuraram em concordância. Não era uma defesa aberta, mas já não era condenação. Eu aproveitei o momento e soltei o que estava preso no peito fazia anos. Eu escondi porque achei que ia perder a irmandade da estrada. Mas a verdade é que a estrada não liga para o que você tem. A estrada liga para o que você aguenta. E eu continuo aqui porque preciso sentir cada curva, cada freada, cada madrugada. Isso dinheiro nenhum compra. Olhei em volta e vi alguns homens balançando a cabeça, outros mexendo no boné, pensativos. Se alguém aqui quiser me julgar, que julgue. Mas não me chamem de menos caminhoneiro por ter conquistado mais. Eu tô aqui suando igual vocês, vivendo cada quilômetro igual vocês.
Um silêncio longo tomou conta do pátio. Até o chiado do rádio PX parecia ter parado. Sérgio ficou vermelho, mas não tinha mais força nas palavras. Ele tentou retrucar, mas a própria roda já não dava atenção. Lourdes apareceu nesse instante trazendo um copo de café quente. Entregou na minha mão sem dizer nada. Só aquele gesto já valia mais do que 1000 discursos. Bebi o café devagar, sentindo o gosto forte. E percebi que pela primeira vez em muito tempo eu não precisava mais esconder. O peso tinha sido jogado na pista. Ainda havia desconfiança, claro. Eu via nos olhares que nem todos engoliam fácil. Mas já não importava tanto. O que eu precisava dizer, eu disse. E naquele pátio quente, em meio ao cheiro de diesel e poeira, eu entendi. A estrada nunca foi sobre o que você possui. Sempre foi sobre o que você carrega no coração. E isso, nenhum segredo podia esconder. O pátio do posto ficou parado depois da minha revelação. O ronco de motores ligados ao fundo parecia distante, abafado pelo silêncio dos olhares. Ninguém sabia ao certo o que dizer. Era como se cada caminhoneiro ali estivesse tentando digerir o que tinha acabado de ouvir. Alguns olhavam com admiração, como se finalmente entendessem meu jeito calado, minha tranquilidade em situações onde todo mundo reclamava. Outros não. Eu via nos olhos cruzados, nos braços fechados, que a desconfiança ainda queimava. Para alguns, eu tinha deixado de ser irmão de estrada e virado algo diferente. Mas no meio daquela mistura de reações, um olhar se destacou, o de Dona Lourdes. Ela não disse uma palavra, só ficou me encarando com os olhos firmes, cheios de respeito. E aquele silêncio dela falava mais alto que qualquer discurso. Sérgio tentou reacender a chama, deu 2 passos à frente, ergueu a voz. "Tá vendo? Eu falei que ele escondia coisa. Agora vocês acreditam em mim? Isso não é caminhoneiro, é patrão fantasiado de bruto." Ninguém respondeu de imediato. Até os que desconfiavam não estavam mais tão dispostos a fazer coro com ele. Toninho, que sempre foi direto, cruzou os braços e encarou Sérgio. "Patrão ou não, ele tá aqui rodando igual a gente. Eu respeito quem não larga a boleia." Outros balançaram a cabeça, concordando em silêncio. Sérgio rangeu os dentes, sem saber se insistia ou se engolia seco. Eu senti a tensão baixar um pouco, mas a divisão estava clara. Caminhoneiro é bicho de memória forte, e a desconfiança pode durar mais que a quilometragem de um motor novo. Ainda assim, algo dentro de mim se acalmou. O segredo tinha sido dito. Não havia mais lona cobrindo a carga. Olhei de novo para Dona Lourdes. Ela se aproximou devagar, segurando o mesmo avental gasto de sempre. Entregou o outro café na minha mão e disse: "Baixa, agora sim você está mais leve." Foi só isso. Mas o jeito que ela falou, firme e sereno, me deu a certeza de que, pelo menos para ela, eu não tinha perdido nada. Pelo contrário, um caminhoneiro mais velho, apelidado de Bigode, levantou a voz. "Jair, vou ser sincero." Eu fiquei surpreso, mas o que importa para mim não é se você tem frota ou não. O que importa é que você não largou a estrada. Isso diz muito. Outros murmuraram em concordância. Alguns ainda evitavam meu olhar, mas já não havia o mesmo peso de antes. A poeira tinha baixado, pelo menos por enquanto. Sérgio bufou, chutou uma pedrinha no chão e foi embora resmungando. Ele não tinha conseguido o que queria, me derrubar na frente de todo mundo. Mais tarde, quando o movimento no posto diminuiu, fiquei sozinho encostado no Scania, olhando o céu avermelhado do fim da tarde. Dona Lourdes apareceu de novo, desta vez sem panela, sem bandeja. Só ela. "Você sabe que a estrada nunca mais vai olhar para você do mesmo jeito, não é?" disse. "Eu sei", respondi. "Mas pelo menos agora eu não preciso mais fingir." Ela assentiu, olhando para o horizonte junto comigo. O respeito que vale é o que não depende de mentira. E esse, Jair, você não perdeu. Naquela noite, deitado na boleia, pensei em cada olhar que tinha recebido. Admiração, desconfiança, surpresa.
Mas todos tinham uma coisa em comum: ninguém me ignorava mais. Eu tinha deixado de ser apenas o caminhoneiro calado. Agora eu era o Jair, que fez uma escolha incomum: continuar rodando mesmo podendo parar. E no fundo, eu sabia que essa escolha ainda ia cobrar pedágio. Mas pela primeira vez em anos eu estava pronto para pagar. Depois da revelação, o clima no posto nunca mais foi o mesmo. Alguns motoristas passaram a me olhar de forma diferente, uns com respeito renovado, outros com certa desconfiança. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito de Sérgio. Ele, que sempre falava alto, que não perdia a chance de jogar piada no ar, agora andava calado. Não era silêncio de paz, era silêncio de veneno. Encostado na boleia do caminhão dele, ficava só me observando de longe, tragando o cigarro e soltando a fumaça devagar, como se estivesse guardando tudo para soltar no momento certo. E eu sabia, silêncio de homem ressentido pesa mais que qualquer gritaria. Certa noite, encostamos os brutos num posto em Joinville. A roda de caminhoneiros estava animada, todo mundo contando história de estrada, rindo das próprias desgraças. Eu participei um pouco, falei de uma vez que rodei batendo lata do Rio a Porto Alegre sem ver um frete decente. Os caras riram, bateram nas minhas costas. Sérgio, encostado na sombra, só me olhava. Não abriu a boca. Quando a roda acabou e o pessoal foi dormir, ele passou por mim sem falar nada. Mas o jeito que me encarou, frio, foi mais pesado que qualquer palavra. Era como se dissesse: eu ainda não engoli essa história, Jair. Dias depois, na estrada, o rádio PX chiou. Voz conhecida, conversa sobre fiscalização pesada mais à frente. Eu respondi no canal agradecendo a dica. Foi então que Sérgio entrou. Estranho, né? Agora todo mundo ouve o Jair como se fosse referência. Patrãozinho virou exemplo de caminhoneiro. A ironia dele ficou no ar. Eu podia ter retrucado, mas escolhi silêncio. A estrada me ensinou que briga no PX só espalha mais veneno. Mesmo assim, os outros que ouviram já sacaram o tom. Sérgio não tinha esquecido. Só estava recuado, esperando brecha. O ressentimento dele crescia, não porque eu tinha escondido a verdade. Crescia porque eu não tinha caído. Ele queria me ver no chão, perder o respeito dos colegas. Mas quando a história veio à tona, parte deles me olhou com mais admiração do que antes. E isso Sérgio não aceitava. Para ele, caminhoneiro que se destacava era logo taxado de metido. E ver alguém que podia largar a estrada e escolher continuar nela era uma afronta. Eu entendia, mas não aceitava. Não era minha intenção ser melhor que ninguém. Eu só queria rodar. Numa parada em Registro, encontrei Sérgio sozinho, sentado na mureta, olhando para o horizonte. Me aproximei devagar, sem querer confronto. E aí, parceiro? Vida segue, né? Arrisquei. Ele não respondeu de imediato. Só tragou o cigarro, soltou a fumaça e falou baixo. Vida segue, mas a estrada não esquece. Olhou para mim de lado, com os olhos cheios de rancor. Você pode enganar alguns, Jair, mas eu nunca vou ver você como igual. Aquilo bateu fundo. Eu não esperava abraço, mas ouvir aquilo escancarado doeu. Igual ou não, Sérgio, eu tô aqui. No mesmo asfalto, no mesmo calor, no mesmo risco. O resto é escolha de cada um. Ele virou o rosto, esmagou o cigarro no chão e saiu sem responder. Naquela noite, deitado na boleia, fiquei pensando nas palavras dele. Era isso. Sérgio não me via mais como irmão de estrada. Para ele, eu tinha cruzado uma linha que não dava para voltar. Mas, no fundo, entendi que não era só comigo. Sérgio representava muitos caminhoneiros que não aceitam diferença, que veem toda escolha diferente como ameaça. E talvez essa fosse a minha maior luta agora. Não contra ele, mas contra o peso do olhar de quem nunca entenderia. Mesmo com o silêncio dele me cercando, eu sabia que não podia recuar. A estrada já tinha me posto à prova e eu tinha falado a verdade. Agora o desafio era seguir firme, mesmo sabendo que alguns olhares nunca mais seriam os mesmos. E a cada curva, a cada quilômetro rodado, a certeza crescia. Sérgio podia se afastar,
Podia me carregar como inimigo dentro dele, mas eu não ia mudar meu caminho. A estrada não pede explicação, ela só pede coragem. Os dias seguintes foram diferentes. O silêncio de Sérgio ainda rondava o pátio, pesado, cheio de veneno guardado. Mas do outro lado, a presença de Dona Lourdes começou a se fazer mais constante, quase como se ela tivesse decidido ocupar o espaço que ele deixou. Toda vez que eu encostava o Scania P360 verde no posto, lá estava ela, não só com as marmitas, mas também com aquele jeito de puxar conversa sem forçar, de me olhar sem cobrar. Aos poucos, fui percebendo que ela não queria explicações. Ela entendia minhas escolhas, mesmo sem eu precisar justificar nada. Um dia, enquanto eu comia no banco de concreto, ela se sentou ao meu lado sem pedir licença. Sabe, motorista, a estrada revela mais que esconde. Quem anda nela de verdade, cedo ou tarde, mostra quem é. Falou mexendo no avental. E a senhora acha que eu mostrei? Perguntei curioso. Acho que sim, mas mais que para os outros, você mostrou para você mesmo. Aquela frase ficou martelando. Às vezes eu chegava cansado, sem fome, e ela aparecia com um pedaço de bolo ou um copo de café quente, como quem sabia exatamente o que eu precisava. Não perguntava, não julgava, só oferecia. Numa dessas tardes, me encostei no caminhão para descansar. Ela veio e me trouxe um café. Eu agradeci e ela ficou parada olhando a pista. O senhor podia ter escolhido ficar longe da boleia, viver de números e escritório, mas escolheu a estrada. Isso não é coisa de patrão, é coisa de homem que ama o que faz. Olhei para ela surpreso. E a senhora acredita nisso? Ela sorriu de canto. Eu acredito no que vejo nos olhos, Jair, e nos seus eu vejo estrada. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me disse algo que me deixou em paz. Mas o mundo não para por causa de calmaria. Sérgio continuava por perto, sempre calado, mas com aquela expressão de rancor. Eu percebia que ele estranhava a proximidade de Lourdes comigo. Talvez aquilo cutucasse mais ainda a ferida dele. Uma noite, no meio do pátio, ele passou perto e resmungou. Agora até marmiteira você tem para te defender, hein? Tá feito, Jair. Lourdes ouviu. Parou, respirou fundo e respondeu na lata. Eu não defendo o patrão, Sérgio. Eu respeito o homem de verdade. Ele ficou sem reação, engoliu seco e se afastou. E eu entendi que ela não só estava perto de mim. Ela estava disposta a se colocar contra quem fosse necessário. A estrada seguiu, e cada vez que eu voltava a Caxias, Lourdes já tinha separado algo especial. Uma marmita diferente, um café guardado, até um pedaço de doce. Não era só comida, era cuidado. Um dia, ela me olhou sério e disse, Jair, não é seu segredo que define você, é o que você escolhe fazer com ele. Senti um nó na garganta. Às vezes eu acho que escolhi errado, confessei. Não, você só escolheu diferente, e diferente assusta quem não entende. As palavras dela me acertaram em cheio. Pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez meu jeito de viver não fosse errado, só incompreendido. Numa manhã, antes de pegar a estrada, ela apareceu com uma sacola simples. Toma, motorista, fiz pão de casa, leva com você. Peguei a sacola, e por um instante nossas mãos se tocaram. Foi rápido, mas forte. Ela me olhou com firmeza e eu não consegui desviar. A estrada pode ser solitária, Jair, mas às vezes a gente encontra companhia onde menos espera. Eu não soube o que responder. Só guardei o pão e subi na boleia, com o coração batendo mais forte que o motor. Enquanto rodava, pensei nela. Diferente de Sérgio, que me via como ameaça, Lourdes me via como homem, não como patrão, não como caminhoneiro simples, apenas como alguém que carregava mais do que carga no baú. E talvez fosse isso que eu precisava desde o começo. Alguém que não julgasse, só entendesse. Mas no fundo, eu sabia. A estrada nunca deixa a gente descansar por muito tempo. Se de um lado eu ganhava respeito e até carinho, do outro eu ainda tinha o veneno de Sérgio, esperando a hora certa de atacar de novo.
E o destino já começava a armar o próximo confronto. O sol batia de frente no para-brisa, deixando tudo brilhando, quase ofuscando a vista. A BR-116 parecia não ter fim. O Scania P360 verde roncava firme, engolindo quilômetros, mas a mente não descansava. O volante estava nas minhas mãos, só que a cabeça rodava muito mais do que o caminhão. Eu pensava no que tinha acontecido nos últimos dias. Sérgio, com o veneno dele, tinha forçado a verdade a sair. Dona Lourdes, com o silêncio cheio de significado, tinha mostrado que entendia sem julgar. E eu, ali, me via pela primeira vez como dois homens ao mesmo tempo. O empresário dono de frota e o caminhoneiro que nunca deixou a estrada. O peso disso me acompanhava. Como se eu tivesse duas vidas correndo em paralelo e cada curva da estrada fosse uma lembrança de que uma hora elas iam colidir de frente. A estrada tem um jeito cruel de jogar reflexo na gente. No retrovisor, vi meu rosto marcado, olhos fundos, barba por fazer. Esse aí é caminhoneiro, pensei. Mas no fundo eu sabia. Atrás dessa imagem de bruto havia outro homem acostumado a assinar papelada, negociar frete, lidar com um número grande. E foi aí que bateu o medo. Será que no fundo eu já não era mais caminhoneiro de verdade? Será que sem perceber eu tinha me transformado justamente no patrão que eu nunca quis ser? A dúvida machucava. Porque a estrada sempre foi meu lar. E eu não queria que os colegas olhassem para mim e só vissem alguém de fora. Um carro pequeno passou voando pela esquerda, me tirando do devaneio. A buzina soou alto e o Scania vibrou inteiro quando segurei firme o volante. O coração disparou, mas logo se acalmou. Mais um lembrete de que a estrada não perdoa distração. Dois homens no mesmo corpo, pensei. O que guiava o caminhão naquele momento era o bruto, o caminhoneiro raiz. Mas o outro, o empresário, estava ali dentro também, cobrando, lembrando que eu tinha frota para cuidar. E eu me perguntava, até quando eu ia conseguir ser os dois? As palavras de Dona Lourdes vinham à mente como eco. O respeito verdadeiro não vem do que você esconde, mas do que você encara. Eu sentia que ela enxergava nos meus olhos essa luta interna. Talvez por isso tivesse se aproximado tanto. Eu lembrava do toque rápido da mão dela quando me entregou o pão caseiro, do jeito que ela me olhou sem precisar de mais nada. Ela me aceitava inteiro, caminhoneiro e empresário, sem separar um do outro. Isso me dava força. Mas ao mesmo tempo me dava medo, porque se ela conseguia ver tão fundo, podia ser também a única a perceber quando eu não aguentasse mais o peso. O rádio PX chiou e a voz de Sérgio entrou sem ser convidada. E aí, rapaziada? Cuidado na descida da serra. O patrãozinho aí da frente pode não sentir, mas a gente sente o freio esquentar. Desliguei o rádio na hora. A raiva veio seca. Sérgio podia até estar quieto no rosto, mas no PX ele ainda tentava me corroer. Eu sabia que aquilo não ia acabar fácil. E percebi, a luta já não era mais sobre esconder ou revelar. Agora era sobre resistir, sobre provar, dia após dia, que eu não era patrão disfarçado. Eu era caminhoneiro, com tudo que isso significava. O calor apertava, o suor escorria pela testa e o cheiro de diesel misturado com poeira tomava conta da boleia. A estrada parecia interminável, mas pela primeira vez eu não sentia só o peso da solidão. Sentia também uma certeza. Eu não estava sozinho nessa guerra interna. Lourdes tinha me mostrado isso com o olhar, e até os colegas, mesmo divididos, agora me viam de outra forma. Uns duvidavam, outros respeitavam. Mas ninguém me ignorava, e talvez fosse isso o que mais importava. Segui viagem com o coração pesado, mas a mente decidida. Eu podia ser dois homens, sim. Podia ser empresário e caminhoneiro. Podia ser patrão e bruto. Não precisava escolher um ou outro. O que eu precisava era continuar fiel ao que a estrada me ensinou. Humildade, respeito e coragem. O resto que falassem o que quisessem. A serra já surgia no horizonte, imensa, imponente, e eu sabia, aquela descida ia ser só mais uma prova, não da força do caminhão,
mas da força do homem que o guiava. E dessa vez eu não ia recuar. Cheguei em Caxias já no fim da tarde, o sol se escondendo atrás das montanhas e tingindo o céu de vermelho. Encostei o Scania P360 verde no mesmo canto de sempre e desci devagar, sentindo o corpo cansado da viagem. No pátio, Dona Lourdes já desmontava a mesa das marmitas, guardando as panelas. Quando me viu, sorriu de leve, como se já soubesse que eu ia aparecer. Pensei que hoje você não vinha mais, motorista, disse ajeitando o avental. Estrada puxada, mas acabei rodando com o coração pedindo uma parada aqui, respondi. Ela me olhou firme, como quem entende mais do que a frase simples que saiu da minha boca. Fez sinal para eu sentar no banco de concreto ao lado dela. O silêncio ficou um tempo entre nós dois. Só o barulho de caminhões chegando e saindo preenchia o ar. Lourdes me passou um copo de café quente. Eu segurei, mas não bebi de imediato. Jair, ela começou, a voz calma, mas firme. Você já percebeu que se cobra mais do que deveria? Como assim, dona? Tentei desconversar. Você vive como se tivesse que provar todo dia que é igual aos outros. Mas me diga, quem aqui é igual a quem? Engoli seco. Não tinha resposta pronta. Ela continuou. O valor de um homem não tá no que ele possui, Jair. Tá no que ele carrega no coração. E pelo que vejo, você carrega muito mais do que essa boleia aguenta. As palavras dela entraram como freada brusca. Eu apoiei os cotovelos no joelho, olhei para o chão e deixei escapar. É que eu nunca quis que me olhassem diferente. Eu só queria ser visto como mais um caminhoneiro. Mas você não é mais um, Jair. Ela rebateu sem piscar. Você é você. E se conquistou mais, não significa que deixou de ser caminhoneiro. Significa só que o mundo tentou te levar para outro caminho e você escolheu ficar no asfalto. Levantei a cabeça devagar e vi que ela não falava com julgamento. Era respeito, era compreensão. E se os outros não entenderem? Perguntei, a voz quase sumindo. Quem precisa entender, entende. Disse simples, como quem solta uma verdade que não precisa de explicação. O barulho de um caminhão manobrando ao fundo nos interrompeu por um instante. Mas quando o silêncio voltou, eu me senti mais leve. Era como se finalmente tivesse espaço para respirar. Lourdes, eu já pensei em largar tudo. Vender os caminhões, esquecer a frota, viver só na boleia de verdade. Mas aí me pego pensando se isso seria covardia. Se eu não estaria fugindo das minhas responsabilidades. Ela respirou fundo e respondeu. Fugir seria se esconder atrás da boleia por medo. Mas você não faz isso. Você roda porque ama. E amar a estrada não é fraqueza, é coragem. As palavras dela caíram como água fresca no meio da secura. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia em dívida com o mundo. Um vento frio passou pelo pátio, levantando poeira. Lourdes ajeitou o lenço no cabelo e me olhou outra vez, mais suave agora. Não deixe que a inveja de uns, como a do Sérgio, apague o que você é. Ele fala porque não entende, mas eu vejo você, Jair. Vejo de verdade. Fiquei quieto, segurando o copo de café já morno. Tive vontade de agradecer, mas as palavras não vinham. Era como se qualquer coisa que eu dissesse fosse pouco diante do que ela me entregava, sem pedir nada em troca. No fim da conversa, ela se levantou, pronta para ir embora. Mas antes de sair, encostou a mão no meu ombro. Continue rodando, motorista, não pelo que os outros pensam, mas porque essa estrada é o seu lugar. Eu assenti, sentindo um nó na garganta. Vi ela se afastar devagar, até sumir no meio do pátio. Fiquei sozinho no banco, olhando o Scania reluzindo sob a última luz do dia. O motor estava parado, mas por dentro de mim algo já tinha voltado a se mover. Eu não tinha todas as respostas, mas pela primeira vez em muito tempo eu sabia. A estrada podia até ser solitária, mas eu não carregava mais aquele peso sozinho. O amanhecer na BR-116 veio claro, com o sol surgindo forte e a pista já viva de movimento. O Scania P360 verde deslizava na rodovia,
ronco firme, cada marcha encaixando como se fosse parte do meu corpo. O vento quente batia no vidro e eu percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não carregava aquela pressão no peito. Os comentários dos colegas ainda rolavam. No rádio PX, vez ou outra, alguém soltava: "Aí vem o patrãozinho rodando. Olha lá o homem da frota." Mas agora eu não sentia mais o peso dessas palavras. Antes elas eram ferroadas, hoje eram só ruído. Eu já tinha feito as pazes comigo mesmo. Numa parada em São José dos Pinhais, desci para tomar café. Uns 2 motoristas me cumprimentaram de cara fechada, outros riram e puxaram conversa. Um deles disse: "Jair, se eu tivesse uma frota igual à sua, nunca mais sentava na boleia." Olhei firme e respondi com calma: "Pois é, parceiro, mas é que a boleia me ensinou quem eu sou, e eu não abro mão disso." Ele ficou em silêncio, pensativo, e não retrucou. Foi nesse momento que percebi: quem não entendia, talvez um dia fosse entender. E quem nunca entendesse, paciência. A estrada não obriga ninguém a enxergar além do próprio retrovisor. De volta ao caminhão, me peguei sorrindo sozinho. Eu não precisava mais me esconder. Podiam falar, podiam inventar, podiam duvidar. O que importava era que eu sabia por que estava ali. Cada curva, cada freada, cada noite mal dormida fazia sentido de novo. Não era disfarce, não era teatro, era escolha. Minha escolha, e isso me libertava. Mais tarde, encontrei Toninho num posto de abastecimento. Ele veio direto, como sempre. "Jair, vou te falar." No começo achei estranho, sim. Mas depois pensei: cada um tem seu jeito de segurar a vida. E se você quer segurar a vida pela boleia, quem sou eu para julgar? Aquela fala simples caiu como alívio. Sorri, bati no ombro dele. "Valeu, parceiro. Estrada é isso. Cada um no seu trecho, mas todo mundo rodando junto." Ele riu e seguimos conversando. Percebi que a confiança não tinha se perdido, só tinha mudado de forma. Sérgio ainda rondava, claro. Eu o via de longe, sempre com aquele olhar de quem não engoliu a história. Mas ele já não falava tanto. Talvez porque entendesse que quanto mais provocasse, menos efeito teria. E para mim, isso já bastava. Não precisava que ele me aceitasse, bastava que eu não me deixasse corroer pelo rancor dele. Rodando de novo pela BR, senti o vento bater mais leve no rosto. A cada quilômetro, o peso diminuía. Era como se a estrada tivesse me dado uma nova licença para seguir. Não como empresário tentando se disfarçar, mas como caminhoneiro inteiro, sem culpa. Lembrei das palavras de Dona Lourdes. O valor de um homem não está no que ele possui, mas no que ele carrega no coração. Eu carregava estrada, poeira, histórias, e isso ninguém podia tirar. À noite, parei no pátio de um posto vazio. Desci, sentei no banco de concreto e fiquei olhando meu Scania verde brilhar sob a luz dos postes. Era uma nave, sim, mas não era só máquina. Era meu jeito de lembrar todos os dias quem eu realmente era. Enquanto o silêncio da noite se espalhava, senti uma calma que há anos eu não conhecia. Eu tinha feito as pazes com o homem que era. Empresário, caminhoneiro, pouco importava. No fundo, eu era só Jair, o homem da estrada, e pela primeira vez isso me bastava. O sol já descia no horizonte, pintando a BR-116 de laranja e vermelho. O Scania P360 verde seguia firme, e eu, atrás do volante, sentia que aquele trecho da viagem era diferente. Não pelo destino, mas pela forma como eu encarava a estrada. Passei anos carregando um segredo como se fosse peso de carga mal amarrada. Hoje, com a lona rasgada e tudo exposto, percebi que a estrada não muda por causa disso. O asfalto continua quente, o diesel continua caro e a saudade continua sendo a mesma. E foi nessa simplicidade que entendi: na estrada, ninguém é maior que ninguém. Num posto em Mafra, encontrei a roda de sempre. Alguns ainda me olhavam atravessado, outros me cumprimentavam de longe. Mas a diferença é que agora eu não me encolhia mais. Sentei, pedi um café e ouvi a conversa como qualquer caminhoneiro faria. Toninho soltou uma frase que ficou na minha cabeça: "Patrão,
empregado, autônomo. Na boleia todo mundo sente a mesma dor nas costas. Rimos todos. Até quem desconfiava não teve como segurar o riso. Porque era verdade. A estrada iguala. Você pode vir de carroceria nova ou de muriçoca velha, mas quando a chuva aperta, quando a serra fecha, quando a saudade bate, todo mundo é só caminhoneiro. No dia seguinte, voltei a cruzar com Dona Lourdes. Ela me trouxe uma marmita quente e, sem dizer muito, ficou ali, olhando a estrada. "Tá mais leve agora, motorista?" disse, sem tirar os olhos do asfalto. "Tô, dona. Mas leve porque entendi uma coisa. Não importa o nome que me dão, patrão ou caminhoneiro. No fim, eu sou só mais um homem rodando." Ela sorriu, aquele sorriso curto, mas cheio de verdade. E isso basta. Rodando sozinho depois, pensei em todos os que já ficaram pelo caminho. Colegas que tombaram em serra, que nunca voltaram para casa, que descansam hoje só na memória de quem partilha a estrada. Nenhum deles levou título ou cargo. Todos levaram apenas histórias, marcas, lembranças. A estrada não guarda currículo, guarda pegada de pneu. E talvez por isso eu continue aqui, porque quero deixar minhas marcas não como patrão ou como dono de frota, mas como caminhoneiro, igual a qualquer outro. No retrovisor, o sol já sumia. Liguei os faróis e senti aquele friozinho da noite chegando. Mas, no coração, não tinha mais o peso de antes, só a certeza de que cada quilômetro vale a pena. Patrão ou empregado, tanto faz. Na pista, a verdade é uma só. A gente enfrenta o mesmo sol, o mesmo asfalto, as mesmas saudades. E isso, no fim, é o que nos torna iguais. Encostei num acostamento largo, desliguei o motor e fiquei olhando o horizonte escuro. Pensei no que viria adiante. Novos destinos, novos encontros, novas histórias. Talvez mais desconfiança, talvez mais respeito. Mas, seja o que fosse, eu estava pronto. Porque a estrada me ensinou que não importa quem você seja fora dela, aqui todos rodam debaixo do mesmo céu. E enquanto houver estrada, haverá também lugar para todo mundo que tem coragem de segurar o volante. Na estrada, eu aprendi uma verdade que vale mais que qualquer carga. Não importa se você tem uma frota inteira ou só um toco cansado, quando o sol bate no para-brisa e a saudade aperta no peito, todo mundo é igual. A estrada não olha seu título, não conta seu dinheiro, não mede sua força pelo tamanho do caminhão. Ela mede pelo coração que você coloca em cada quilômetro rodado. E se essa história bateu aí dentro de você, se fez pensar na sua própria caminhada, eu peço uma coisa simples. Retribui com um like, compartilha esse vídeo com quem você sabe que também carrega saudade na boleia da vida. Isso ajuda a estrada dessa família de brutos a ficar cada vez maior. Aqui no Caminhoneiro Caroçal, cada história é uma parada, um encontro, um pedaço de vida. Se inscreve no canal e engata o sininho, porque só assim você segue viagem com a gente sem perder nenhuma curva, nenhum destino. Agora me diz, quando a lona rasga e a verdade aparece, você encara ou continua rodando como se nada tivesse acontecido?